Bom dia, senador Randolph. Em nome da Federação Nacional dos Urbanitários, agradecer o convite e dizer que é muito importante nós tratarmos sobre saneamento nesse momento que o Brasil vive um momento difícil na questão do saneamento, que se fala sobre a crise hídrica e a gente tem a diferença. Nós não dizemos que é crise hídrica e sim de gestão da água. Não é uma crise da água em si, porque a água não está em crise, mas a gestão da água está em crise. E é muito importante nós virmos aqui no Senado Federal debater sobre a água, chamar a atenção da sociedade sobre esse tema tão importante para a vida das pessoas. Também cumprimentar aqui nosso irmão, nosso parceiro, nosso companheiro de todas as lutas, professor Luiz Roberto Moraes, conhecido como professor Moraes, sempre um militante atuante dentro do saneamento desse país e não mede esforços para estar onde convida e fazer o debate. Importante lembrar, senador e telespectadores, ouvintes e plateia presente, que nós vivemos um período de privatizações no Brasil, no mundo, na América, da questão da água. Tivemos recentemente a guerra da água na Bolívia, tivemos a Argentina privatizando e reestatizando a sua questão da água, sob grandes denúncias de propina, corrupção no processo de privatização e também a contaminação da água para a sociedade argentina e foi retomado. O Uruguai também fez isso, inclusive, senador, tem na sua Constituição um artigo que diz que para privatizar a água está lá que tem que ter um plebiscito, uma consulta popular. Óbvio que o Uruguai é menor que o Brasil, mas esse é um tema que nós poderíamos entrar e pensar um pouco melhor. Como a concessão aqui é municipal, que tal se para privatizar a água dentro dos municípios fosse feita uma consulta popular? Porque é muito fácil definir em gabinetes fechados nas capitais do Brasil, de todos os estados e na capital federal, vamos privatizar a água, mas e a população carente? E a população pobre? Ela tem que opinar nessa questão também. França, a gente sabe que reestatizou depois de muitos anos na iniciativa privada, temos a Itália que fez um plebiscito também com uma consulta popular que deu 95% para o retorno da água para o controle público. E a gente ouve muito que a privatização, ela aumenta a concorrência, ela melhora o negócio. Realmente, se for para tratar de negócio, a privatização é boa, mas a água a gente não pode tratar como um negócio. Dentro dessa linha importante que a gente debate, o Brasil deu um avanço considerável com a 11445, que é o marco regulatório do saneamento, que trouxe uma nova realidade para a sociedade brasileira, uma nova realidade de discussão no saneamento dentro dos seus municípios, onde prefeitos e vereadores têm a autoridade de negociar o melhor contrato de programa para o seu município. Não é aquele programa de concessão que se fazia antigamente. Coloca lá, faz um contrato com uma empresa de 20 anos, depois só tira de dentro da gaveta, tira o pó da primeira página e assina um novo contrato. Não é mais assim que funciona. Hoje o prefeito, o vereador, o município tem o poder da fiscalização. E dentro dessa linha nós conseguimos o nosso Plano Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Saneamento. O que diz o Plano Nacional de Saneamento? Rapidamente, passar algumas... que tem um horizonte de 20 anos, o objetivo de chegar ao pleno de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Junto com o Plano SAB, dentro do Ministério das Cidades, tem uma série de linhas de financiamento que nós depois vamos tratar sobre isso, para fazer
a fiscalização desses recursos que são importantes no momento para nós termos água de qualidade, água boa, esgoto, resíduos sólidos coletados, o lixo que todo mundo... Muitos lixões que nós temos pelo Brasil afora, e na nossa cidade não é diferente, lá no Rio Grande do Sul temos lixões, e também tem algumas usinas que estão caminhando em forma muito lentamente. E a drenagem urbana, que é um problema que aqui no PlanSab a gente tem essa determinação. Vamos resolver o problema de drenagem urbana. Só que a ganância pelo crescimento e não desenvolvimento é tão grande que as pessoas ignoram a natureza e saem construindo coisas acima do normal. Lá no Rio Grande do Sul, que eu venho do Rio Grande do Sul, há poucos dias nós tivemos um enfrentamento muito forte de tempestades, temporais e, enfim, que o Brasil todo acompanhou. E aí nós criamos uma máxima: quando o homem invade a natureza, isso chama-se desenvolvimento. Agora, quando a natureza vem buscar de volta aquilo que o homem tirou dela, nós tratamos como tragédia. E isso nós temos que mudar, porque o meio ambiente ele pede socorro nesse momento. Então, nós temos as metas do PlanSab, que é de chegar a 99% de água nesses próximos 20 anos no Brasil e 100% de entrega da água para a sociedade. Também coleta de esgoto na área urbana e rural. É importante dizer também que o PlanSab, ele tem lá 2 artigos interessantes, que dizem que nós temos que publicizar nossas metas, avaliar e fazer uma revisão a cada 4 anos. E isso tem que ser colocado em prática, porque senão não adianta nós termos as nossas metas engavetadas. A sociedade tem que saber o que as empresas, o que o PlanSab quer nos 4 anos, nos 8, para chegar depois nos 20 anos de programa. Da onde virão os recursos? O próprio PlanSab já diz que alguns bilhões serão necessários. E da onde é que virão? Ele diz que 59%, Moraes, eu disse que era 51% antes, na nossa conversa paralela, mas é 59% terá que vir do governo federal, dos órgãos federais. Ora, a gente sabe que nós estamos passando por uma crise, que é o que todo mundo comenta por aí, a crise, e a gente acaba acreditando na tal da crise. Nós vemos como o governo a obrigatoriedade, que ele tem a obrigatoriedade de colocar o dinheiro que ele prometeu. Porque se ele promete 59% de 508 bilhões, ele significa que ao longo dos 20 anos ele tem esse dinheiro para colocar no PlanSab. Senão, ao final, a gente vai, inclusive, sugerir algumas situações. E o restante vem dos municípios, dos estados e também da iniciativa privada. A iniciativa privada que esteve aqui e a gente acompanhou a apresentação de um privado, de um incentivador da iniciativa privada, de um financiador, e ele muito bem disse que a iniciativa privada tem dinheiro desde que o governo ajude. Então, ela não tem dinheiro para fazer o que tem que ser feito. Os investimentos em saneamento de água e esgoto, em torno de 270 milhões. 270 bilhões, aliás. PAC. Teríamos que ter 7 PACs para fazer. Se é um lançado a cada 4 anos, certamente em 28 anos nós estaríamos cobertos, senadores. E em 28 anos, com o atraso que nós temos no Brasil, normalmente, já fecharia, estica lá por 10 anos o PlanSab, nós chegaríamos, mas tem que lançar o PAC, tem que fazer o PAC.
Na sequência aqui vamos apresentar, rapidamente passar por algumas lâminas que falam sobre números, e é importante dizer o seguinte: o PAC 1, ele selecionou e contratou o 100% do valor estipulado. Mas, na realidade, o PAC 1 apenas 74% foi executado. E no PAC 2 é pior ainda, apenas 20%. Então, nós temos que fazer essa fiscalização e fazer com que essas obras que são contratadas sejam executadas. Porque, teoricamente, quando você contrata uma obra, quando você busca o recurso, se ele está disponível, o projeto está pronto, há dinheiro. Então, eu tenho que ter capacidade de fazer esta obra. E aí a gente, muitas vezes, nós somos, mais números, muitas vezes nós somos taxados como a parte pública que não trabalha, que não consegue fazer o serviço, entregue para nós, privados, essa montoeira de dinheiro, que nós vamos conseguir fazer. Muito bem, nós, a Federação Nacional dos Urbanitários, que defendemos o setor de água, esgoto, energia desse país, de serviços urbanos, nós também cobramos dos nossos entes, dos nossos sindicatos e também das nossas categorias que são públicas e também temos privadas, a prestação de um serviço público de muita qualidade. E a questão do plebiscito, que eu falei lá no início, senador, ela diz o seguinte: se eu tenho um plebiscito na minha cidade, onde a população pode me mandar embora a qualquer momento, eu necessariamente tenho que prestar um serviço de qualidade, porque eu tenho que ter, na hora do plebiscito, na hora da consulta que eu vou fazer, eu tenho que ter essa população do meu lado. E é isso que a gente traz também para a reflexão. Deixar que a população dos municípios decidam o que ela quer fazer com o seu abastecimento de água e de esgoto. Hoje, praticamente, pouco se fala da tal da privatização. A privatização, ela não é muito interessante. O nome privatização, ele já está meio desgastado nesse país, e a gente vem de uma realidade lá do Rio Grande do Sul, onde as privatizações não deram certo. Uma coisa é você fazer privatização de linha telefônica, que a gente também bateu contra, à época, e outra coisa é você fazer privatização da saúde pública, que chama-se água. A água jamais deve ser tida como fonte de lucro. Nós temos que ter a água como um meio de o saneamento como um meio de cuidar do meio ambiente, que é o tratamento de esgoto, e também de saúde pública, que é a água tratada e de qualidade a ser entregue para a população. Agora o termo é diferente, agora nós temos uma parceria. Muito se ouve falar da parceria público-privado, da abertura de capital, empresa moderna, empresa na bolsa, parcerias que vêm com o meu amigo parceiro Moraes, vai vir na minha empresa, vai fazer uma parceria. Jamais se faz uma parceria onde o privado perde, até porque ele tem garantias de contrato. Só quem perde é o público. E quando dá errado, que nem deu na Argentina, eles vão embora, simplesmente levanta acampamento e estão indo embora. Sem contar que nós temos, consequentemente, aumento de tarifa. Nós temos uma experiência recente, de onde uma empresa privada assumiu, no ano seguinte ela aumentou em 15% a sua tarifa. Isso é natural. E a empresa pública, ela não faz esse tipo de ação, e ela tem um diferencial: tarifa social para as pessoas de baixa renda. Essa é a parte que a gente tem que prestar muita atenção. Nós, que fizemos parte da política do Brasil, temos que cuidar muito, porque nós, privatizando, nós privamos algumas pessoas do acesso à água. Agora, a tarifa social que a empresa pública pratica, ela não é praticada com frequência pelas empresas privadas.
nem por lei, porque ela dá um jeito de burlar, porque ela visa o lucro. A empresa, a companhia pública, o serviço de água público, quando sobra algum dinheiro, quando dá algum lucro que ela não é para dar lucro, é investido em saúde, educação, na própria companhia. O privado não, ele chega, tira da sua cidade e coloca em contas na Suíça, aplica nos Estados Unidos, aplica em qualquer lugar desse mundo, menos na cidade. Ali ele vai apenas cumprir o contrato. Nós temos experiência de caixa único em quase todo o Brasil das empresas de saneamento, onde o governo se alimenta para fazer saúde e educação para a população. E a empresa privada não vai fazer isso. Então, nós viemos aqui fazer a defesa, sim, da água e esgoto como público, mas, acima de tudo, dizer que nós queremos também prestar um serviço de muita qualidade, e isso nós temos que ser cobrados pela sociedade. E um plebiscito, lá no âmbito do município, tem que existir para que a empresa que presta o serviço de saneamento seja cobrada de forma muito forte, para que todos tenhamos água. A gente traz algumas ideias para finalizar, senador, sobre de onde vem o recurso para cumprir o Plano SAB, além dos 59% do governo, ou dentro dos 59% que o governo federal disse que colocaria. Não é quando eu assino um documento, quando a gente faz um contrato, e o Plano SAB é um contrato com a sociedade, eu digo que eu vou colocar 59 daqueles 508 bilhões. A federação traz como uma das ideias a criação do Fundo Nacional de Saneamento, onde PIS e COFINS das empresas seriam depositados numa conta que reverteria para saneamento. Trata-se muito da desoneração do PIS e COFINS. Não é bom, porque desonerar, nós trabalhamos com tarifa, desonerar um imposto significa desonerar a conta d'água. Nós queremos criar um fundo com esse dinheiro. E também, aqui nesses debates, deveriam ser convidados também o Ministério do Planejamento, Fazenda, Cidade, o FGTS, na qual a gente faz parte como conselheiro via Central Única dos Trabalhadores, que aprovou, na sua última reunião, em torno de 30 bilhões para os próximos 4 anos para o saneamento e mais de 200 bilhões para a habitação popular. Então, nós temos onde buscar alguma questão de dinheiro. E, principalmente, exercer a fiscalização em cima das obras do PAC. Isso é fundamental. O quadro diz muito claro. O PAC contratou tanto e executou tanto. E depois, no 2, foi menor ainda, por, muitas vezes, falta de fiscalização. E isso nós temos que colocar como desafio para as empresas estaduais, para a defesa do saneamento público, a fiscalização, porque não se faz obra sem fiscalizar. A gente poderia citar diversos exemplos onde a fiscalização foi, digamos, ela deixou acontecer algumas coisas que depois o dinheiro fugiu pelo ralo. A gente tem essas situações como sindicatos, como federação, sindicatos de base que andam no meio da sociedade, vendo o que acontece com o dinheiro que sai daqui para os municípios e de lá ele toma outro destino. Dizer que a água não tem nenhum significado e nenhuma relação com o chamado lucro que as empresas privadas querem. Defendemos a água como um bem de todos, defendemos a água pública e um serviço de qualidade público e, acima de tudo, com responsabilidade e muita fiscalização da sociedade, porque nós temos que ser fiscalizados, senão nós também não vamos fazer um bom serviço. A princípio era isso. Obrigado, senador.